Bom, então nós tivemos aí nesse grupo professores, gestores estaduais, municipais, SEDUCs, educandos da EJA, movimentos sociais, foi bem representado, então o debate foi intenso e foi até difícil fazer a relatoria que a Simone fez, mas ela disse que não falaria, então estou falando por isso, e conto com a contribuição do grupo todo. Então, no primeiro momento, após a apresentação e as considerações de cada sujeito, nós já fizemos uma consideração inicial que nas propostas por segmento, a questão da diversidade não esteve presente, né? Então, para a gente deixar registrado isso, que elas ficaram sem a questão da diversidade. Então, partimos aqui, a gente vai fazer só uma síntese entre desafios, problemas e propostas, tá? Desafios é aquilo que está acontecendo, que já, de uma certa forma, a gente tem dificuldade de desenvolver, e problemas que há necessidade de repensar, e propostas, então, são propostas. Bom, desafios. Conflitos geracionais, né? A EJA, ela, principalmente em função da questão dos jovens, mas o que foi mais trazido é a questão do uso de drogas, né? Que isso tem, de uma certa forma, não aceitação, principalmente entra em conflito com os idosos, né? E com toda a relação na escola, né? Os alunos de 15 anos, eles são jogados para a EJA, que muitas escolas de diferente, tanto municipal quanto estadual, é esperado o aluno ter 15 anos e ele é empurrado, ele não é nem convidado, ele é empurrado para a EJA, né? Como que se lá fosse o lugar dele. E por consequência disso, o que foi tratado aqui já no início, a EJA entende que não é legítimo esse lugar dele lá, né? Em função de que muito enfoque trazido de que é o lugar do trabalhador. E o aluno de 15 anos, não necessariamente 16 anos, é um trabalhador. Não é um trabalhador. Ele está sendo encaminhado pela promotoria, pelo conselho tutelar, empurrado pela própria escola, pela questão da idade, por ser infrequente, mas não que ele seja um aluno trabalhador. Então, ou um trabalhador. Tá? Então, esse é um conflito. Um conflito que tem que ser vivido. Pode descer um pouquinho? Tá. A dificuldade em manter as mulheres em sala de aula. Tem a questão da relação com os jovens, mas tem a relação com a questão do cuidado com os filhos, que a EJA não tem um suporte, as escolas não têm um suporte para os filhos das mulheres. E o fato de ter, às vezes, EJA só noturno, que inviabiliza também algumas mulheres que poderiam estudar de dia. Mas também o fato de não ter educação infantil à noite, quando a mulher trabalha, precisa ir à noite, e ela tem que carregar o filho junto, e tem escolas que não aceitam que o próprio filho fique com a estudante. Então tem a dificuldade de manter a mulher em sala de aula. Alguns pais, mas é mais um enfoque na questão das mulheres. Existe uma naturalização da evasão da EJA, que sempre foi assim, que sempre será, que começa com 30 e termina com 10, termina com 5. A naturalização e a não discussão dos problemas que tem causado, quais são os motivos que têm levado aos cancelamentos de matrícula, e aqui a evasão, mas também no conceito como ela é utilizada, né? O que é diversidade? O fórum se reconhece na concepção sobre a diversidade? A pergunta que a gente levantou, o fato de não ter vindo isso nas questões que foram, das propostas que foi feito por segmentos, há então uma necessidade de tematizar isso, de discutir a nossa concepção enquanto fórum. Estudantes negros, são aqui uma realidade de Florianópolis, que 35% são da EJA, que isso sinaliza, a Joana traz, que isso sinaliza questões para a gente pensar nos sujeitos da EJA, na questão da diversidade. E que critérios temos para implementar a EJA nos bairros? A EJA, ela se dá mais centralizada, ou ela se dá nos bairros? Então, descendo, outro desafio é a inclusão. Sobe um pouquinho. É a inclusão de pessoas com necessidades especiais, está na lei, mas é um desafio. E porque muitos professores não estão preparados para isso ainda. Muitos estudantes, estou trazendo aqui assim já só o que foi discutido. Muitos estudantes não têm condições de acompanhar uma escolarização considerada igual para todos, né? A questão das ACIs não acontece.
Um outro problema é o currículo infantilizado. A prioridade se dá para o professor diurno em comparação com o noturno. Então, o professor de dia tem 30 alunos, de EJA tem 10. E, além de fazer um currículo infantilizado, tem comparações deste tipo, né? Em relação às turmas sequenciais. A questão da educação indígena, que ainda é pouco tematizada, e que uma das questões que é trazida pela Graciela de Cruz Alta é que há uma falta de... há uma invisibilidade dessa questão indígena. Pode descer. Tá. Um outro problema é a rede de proteção de apoio, que só funciona no turno da noite. A EJA também se dando só na oferta da noite. Indo para as propostas, então, uma questão é o currículo em diferentes tempos, diurno, noturno, os tempos que for necessário para os sujeitos, que seja debatido temas como sexismo, homofobia, que deve ser tratado no currículo dos estudantes e na formação dos professores. Pode descer, por favor. A formação continuada, ainda se tem dificuldade de dispensa dos professores, então há necessidade de ter uma discussão sobre políticas para isso. Estrutura para atender os filhos dos estudantes. O Fórum de EJA deve intervir nos planos municipais e estaduais, participando na construção dos mesmos, para levar essas proposições. Interfaces entre diferentes instâncias dos movimentos com o Fórum, com políticas públicas de EJA que garantam acesso e permanência com proposta diferenciada para a EJA, flexibilização e horário. Chamada pública para a EJA, que já é na lei, mas não se efetiva. No currículo da EJA deve ter incluído a educação profissional como ProEJA, com discussão sobre o mundo do trabalho. Política de permanência do aluno e do professor. O eixo sujeitos e diversidade deve perpassar os demais eixos. Só que a gente entende que é difícil, que não tem como discutir currículo sem pensar diversidades e os sujeitos. E nós aqui fizemos a discussão separada. Por exemplo, a demanda e oferta. Tem que discutir a demanda e oferta pensando nos sujeitos e a diversidade. Então a proposição é que para o ENEJA, para os próximos debates, a questão dos sujeitos e diversidade esteja contemplada. Aqui tem uma questão agora do debate e de denúncia, de uma questão que aconteceu, que foi trazida pelos educandos aqui no nosso fórum, que a gente quer deixar registrada. E aí eu chamo o grupo para me ajudar, que foi na divisão dos grupos dos educandos e acadêmicos, que o grupo entendeu que isso representou uma exclusão, que a concepção que defendeu essa divisão é permeada por um conceito de exclusão. Assim também eles se sentiram, e o grupo concordou nesse debate, que as falas foram assim: misturaram cachorros pardos com cachorros brancos, tá? Que essa discussão não poderia dar certo misturando cachorros pardos e cachorros brancos, e que também que se eu vou ser doutor, eles querem que eu os ensine nessa maneira, que por isso os acadêmicos não deveriam estar junto com os educandos. Então, assim, foi trazido pelos educandos. Se tiver espaço aqui, isso pode ser complementado, porque nós entendemos que estas falas têm que ser discutidas, porque elas mostram a nossa concepção de EJA. E como o educando disse, ele disse: vocês estão aqui discutindo a concepção de EJA, que prevê, que pensa na inclusão, e na exclusão nós estamos sendo excluídos. E aí ficou uma questão assim, ó: se é para o educando participar, se é espaço legítimo dele de participação, que nós não propiciamos estrutura nesse sentido, porque se eles são trabalhadores, eles não têm dispensa para estar aqui 2 dias. Então isso foi o relato deles, tá? E se tiver tempo a gente volta a conversar. Cabe aqui um esclarecimento da coordenação em relação a ontem, como encaminhamos os grupos. Originalmente eram 2 segmentos, nós agrupamos para ter um número maior de pessoas, até pelo entendimento de que são educandos, uns da educação básica, outros do ensino superior, né, nessa dimensão. E, bem, eu acredito que é um debate que a gente tenha que, né, travar, mas não sei se essa é a estratégia que a gente tem que seguir. E que é fato mesmo que a gente tem que propiciar a estrutura para que eles estejam aqui. E não só aqui, mas em cada um dos fóruns e no dia a dia, né? Porque não é evento, é o dia a dia que vai garantir essa vinda até aqui. Bem, o
O financiamento teve a participação de eu e mais 2 colegas. Então ficou prejudicado também nesse sentido, né? Porque no encontro estadual a gente juntou e deu problema. Então hoje nós ficamos separados e ficamos nós 3. Eu peço que as colegas auxiliem aqui. A ideia era que a gente pudesse, a partir das propostas, né, a gente poder ver o que seria realmente assim mais significativo como proposta. Assim, nós tínhamos organizado, porque nós 3 ficamos também responsáveis, nós éramos as responsáveis pelo grupo, né? Então a gente se organizou, é claro. E aí ficamos nós falando para nós, né? Porque daí não tinha outras falas. Mas assim, nós tínhamos organizado, assim, basicamente no que se trata de financiamento atualmente é o Plano Nacional da Educação, quer dizer, é o Fundeb. Eu estou seguindo uma sequência aqui, né? Tá ali, ó, o Plano Nacional de Educação, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, e nós pegamos o último relatório do ENEJA, porque ali falava também sobre financiamento, para poder falar, assim, trazer alguns elementos. O Plano Nacional tem outras metas, mas a meta 20 que foi falada, não sei se é o momento não sei se todos tiveram oportunidade de ler, de acompanhar, mas a meta 20 é que fala de ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir no mínimo o patamar de 7% do PIB. E eu trouxe as emendas que eu trouxe, que a gente viu na campanha, que as emendas são essas, de modificação da 20, né? O que fala, né? Ampliar progressivamente o investimento público direto em educação pública de forma a atingir no mínimo 7% do PIB até 2015. Então já dá um tempo, porque não adianta também, porque se a gente conseguir 7% lá em 2020 só, né? Então se quer em 2015 e no mínimo em 10% do PIB até 2020. Sendo que 80% dos investimentos públicos em educação devem ser revertidos para a educação básica e 20% para o ensino superior. A 20.1 é garantir fonte de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas e modalidades da educação pública. A União enviará ao Congresso Nacional, no prazo de 6 meses, após a aprovação dessa lei, proposta de emenda à Constituição que eleve progressivamente a vinculação de impostos e transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino em ritmo e percentual compatíveis com o cumprimento da meta 20 e garantindo-se fontes de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas e modalidades da educação pública. Continuando, destinar recursos do Fundo Social ao desenvolvimento do ensino, que é 20.3. 20.3 também, destinar 50% dos valores financeiros que compõem o Fundo Social advindos da exploração da camada pré-sal para a educação, sendo que 30% devem ficar com a União para o desenvolvimento de programas relativos ao ensino superior e profissionalizante e 70% devem ser transferidos ao Estado, Distrito Federal e municípios para o desenvolvimento de programas de educação básica por meio de uma política de transferência equivalente ao salário de educação. Também é desenvolver e acompanhar regularmente indicadores de investimento e tipo de despesa per capita por aluno, tomando como referência o custo-qualidade, né, o CAC também. E aí também continua pelo CAC. Vou agora. A nova meta da campanha é que use o custo aluno-qualidade, que deve ser definido a partir do custo anual por aluno e estudante dos insumos educacionais necessários para que a educação básica pública adquira e se realize com base em um padrão mínimo de qualidade. Essa é a meta 21, que é a nova meta, porque só tem até a meta 20, né? Então aqui fala sobre o custo aluno qualidade, aqui continua falando, né? E no relatório síntese do ENEJA, o que aparece? Aparece isso, que os fóruns iniciam um movimento. Por que pegamos o último relatório? Porque a gente também, a partir do que ia surgir, também não vamos ficar inventando, né? Como a Annalise disse, né? Que os fóruns de hoje iniciam um movimento pela revogação do parecer 25.8, que esse, temos dúvida, se alguém sabe o que é esse parecer, porque a gente só trouxe para cá, até para discutir. E a resolução que se desdobra a partir do parecer para impedir que os recursos do Fundeb sejam desviados para empresas terceirizadas. Maior fiscalização pelo governo federal e fóruns de EJA na aplicação dos recursos do FPM e do Fundeb na educação de jovens e adultos.
e publicar no site do MEC em tempo hábil a relação dos estados e municípios que não aderiram aos programas destinados à EJA. Acho que isso aí já vem, né? Aí fala aqui do ProJovem. E eu acho que o mais importante, tá, me dá mais um tempinho. O que eu vejo assim, ó, cobrar através dos fóruns estaduais transparências na divulgação dos dados sobre a utilização do Sistema S nas vagas gratuitas destinadas aos alunos das escolas públicas. Assim como as bolsas de estudos que muitos municípios têm, assim como nós também em Porto Alegre tem com escolas privadas, e que temos vagas nas nossas escolas e que essas bolsas continuem sendo sorteadas, né, para escolas particular-privadas, e que a gente teria que acompanhar bem a distribuição dessas bolsas, né. Isso é dinheiro público, né? E aqui fala do Fundeb, e eu só vou mostrar a tabela do Fundeb, que é... Só chega lá na tabela, que é isso que é o nosso percentual, né? O nosso fator de ponderação é 0,7, né? E que foi trazida a proposta de que seja equiparado, né, ao ensino fundamental. Aí do nosso grupo surgiu a dúvida: bom, o ensino fundamental tem as iniciais, tem os finais, tem a rural, tem a urbana, tem o tempo integral, então isso são questões que tem que se definir, o que vai se querer, o que se entende enquanto equiparação ao ensino fundamental. Hã? Mas se a EJA é iniciais, tem que entrar no valor das iniciais. Ou é rural, é urbana? Se é do campo, no valor do campo. Pois é, então, exatamente foi o que a gente propôs. Então, a nossa única seria a equiparação do custo ao aluno ao ensino fundamental, séries finais no percentual de Fundeb, dependendo onde o aluno está matriculado, se na zona rural ou urbana.